Olá, meu nome é Vilma Bianchi, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras, Júlio de Mesquita, Unesp de Assis, tá? Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né, uma parte da minha tese do doutorado, e é a educação moral em Piaget. Então, assim, a gente vai entender um pouquinho a educação moral baseada nos princípios de Piaget, tá? Então, assim, esse trabalho é a parte de uma pesquisa de doutorado que ainda está em andamento, né? Que tem como objetivo geral avaliar o desenvolvimento moral de adolescentes identificados como dotados ou talentosos, tá? Para tanto, essa pesquisa busca identificar se esses adolescentes dotados ou talentosos conseguem avançar no desenvolvimento do juízo moral. Aqui a gente só vai fazer um breve recorte do trabalho, enfatizando, né, a educação moral segundo Piaget. Tá? Nós buscaremos refletir a educação tradicional, pautada no autoritarismo e na transmissão do conhecimento, tá? Então, assim, vamos discutir isso, tá? Então, assim, cada vez mais a nossa sociedade, né, a gente busca questionar, busca refletir sobre a educação tradicional, aquela pautada no autoritarismo e na transmissão do conteúdo, aonde vê o aluno, né, como passivo dentro de um processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente vai buscar refletir sobre isso e tentar, né, refletir sobre essas questões, tá? Então, assim, utilizando, né, da teoria de Piaget, então a gente vai tentar explicar um pouquinho isso, tá? Piaget, né, ao estudar o desenvolvimento da inteligência da criança, também se preocupou com o desenvolvimento da moral, como ela acontece, como ela evolui. Para Piaget, né, a inteligência e a moral, elas caminham juntas e se desenvolvem no processo de maturação, tá? Para Piaget, a moral é uma característica do ser humano, que é desenvolvida ao longo de toda a vida e que está diretamente relacionada com as experiências vividas e com as relações estabelecidas, principalmente, né, o respeito que o sujeito adquire sobre as regras, tá? Então, assim, o que faz um sujeito ser moral, né? Segundo Piaget, né, a moral é um modo pessoal de agir. É a forma com que cada sujeito lida com o que é certo ou com o que é errado, né? De acordo com a sociedade em qual ele está inserido. Porque, assim, existem regras que são universais e existem regras que têm a ver com a sociedade, né, do qual o sujeito está inserido, tá? Piaget, ao longo, né, da sua vida, ele fez inúmeros e incansáveis estudos com crianças de várias idades e observou que as crianças muito pequenas, elas não apresentavam competências cognitivas e morais para lidar com as regras. Ainda faltava algo. Aí ele começou a entender isso, né, com essas crianças pequenas. Aí, com os avanços dos seus estudos e as observações, Piaget notou, né, que a moral é formada de um processo, então é importante a gente entender isso, é um processo contínuo na vida toda, tá? E que está diretamente relacionada com as experiências estabelecidas e vividas nas relações sociais com o outro, com a sociedade, com o coletivo, tá? Então, assim, ó, para Piaget, as regras, né, morais vêm do respeito que a criança estabelece pelos adultos e pelo conteúdo dessas regras colocadas por essa figura de autoridade. Então, assim, a compreensão dessas regras vai compondo a construção e o agir moral desse sujeito. Então, né, o que a gente pode pensar? Que o respeito é a pedra fundamental no desenvolvimento da moralidade. Então, assim, primeiro, a criança, né, estabelece esse respeito unilateral. O que é isso? Onde a criança entende as regras e cumpre pela obrigação, né, pela imposição dos adultos, pela ordem, né, que esses adultos colocam. Já com o tempo, né, ela pode estabelecer o respeito mútuo, né, que existe uma relação de cooperação, onde prevalece a reciprocidade. Piaget também observou que existe um período de transição, onde a criança está no respeito, né, unilateral, em algumas ações, e em outras ações no respeito mútuo. Esse processo de transição que a criança passa. Lembrando sempre que isso é uma construção, um processo, tá? Então, assim, Piaget,
ele pensou, né, nos estágios de desenvolvimento, não como uma forma linear, mas didaticamente para poder explicar isso. Então, assim, o primeiro estágio é a anomia. Então, logo no início da vida, onde a criança, né, não tem regras, não entende a regra, ainda não tem desenvolvimento cognitivo para isso, né? Então, depois é a heteronomia. A criança entende e obedece às regras pré-estabelecidas por imposição de um adulto, né? Então, assim, ela faz, mas é porque o adulto tá ali, o adulto falou, o adulto impôs para ela, tá? No outro momento, é a autonomia crescente. O que é isso? A criança apresenta juízos mais próximos dos princípios do que das obrigações. Então, assim, ela começa a entender as regras e como elas são colocadas, né? Então, assim, mas ainda existe essa oscilação. Uma hora ela tá na heteronomia, outra hora nessa autonomia crescente. Ela entende, mas ela tá nesse processo de transição quando a gente fala de autonomia crescente, tá? E o último estágio é a autonomia, né? Onde a criança tem consciência e se relaciona com essas regras. E ela sugere novas regras, ela constrói acordo, né? Ela entende e ela coopera com o outro, tá? Seguindo um pouquinho, a gente vai falar a moralidade e as relações sociais, a importância disso, né? Então, assim, o ser humano é um sujeito social desde pequeno, porque ele está inserido nesse meio social, né? Embora a gente entenda que no início da vida esse meio é micro, né? Porque se restringe à família. Mas, progressivamente, essas relações vão se ampliando. Como, por exemplo, quando a criança vai para a escola, né? Então, ela vai expandindo essas relações e vai estabelecendo, né, interações sociais com o outro, vai se interagindo com o meio e com as outras pessoas, tá? Para Piaget, essas interações e essas relações sociais, elas contribuem significativamente para o desenvolvimento moral da criança. Então, assim, a importância das relações sociais e das interações sociais, né, na composição desse desenvolvimento moral, né? Porque desta forma, como ele se relaciona com seus pares, ele vai construindo a sua formação moral, tá? Então, assim, a importância que Piaget também falou dessas relações sociais e das interações sociais, tá? Então, assim, nas relações sociais, a criança já estabelece a cooperação. Ela começa a entender e a internalizar que as regras são necessárias e que ela pode cooperar com os seus pares na busca de tornar essas relações boas para ela e para o outro, nessa troca, né? E ela vai se construindo e vai cooperando com o outro nas relações. Vai começando a entender essas regras e a importância, tá? Então, assim, afinal, né, o que é moral no campo da psicologia, né? Eu sou psicóloga, então a gente vai também pensar nessas questões, tá? Então, a gente poderia responder que é um conjunto de princípios e regras que decidimos seguir ou não em nossa vida, né? Mas não é só isso, é muito além disso, né? É muito mais complexo, né? Então, assim, a gente pode falar, pode refletir, mas a gente não vai conseguir esgotar o assunto. Ele é muito amplo e muito complexo e muito necessário, tá? Então, assim, ó, a moral é uma ação estabelecida no coletivo, pois as regras são construídas e definidas pela sociedade, pelo estabelecimento da ordem coletiva. Então, assim, ó, esse conjunto de regras é necessário para tornar a convivência de um grupo respeitosa e possível. Se não fosse as regras, a gente não consegue viver em sociedade, tá? Então, vale lembrar que dentro de uma mesma sociedade temos diferentes grupos, diferentes valores morais, diferentes religiões, diferentes ideologias, diferentes culturas, mas o respeito é o que deve prevalecer no convívio do coletivo. Então, lembrando que mesmo apesar dessas diferenças na sociedade, né, o respeito ele deve prevalecer, tá? Dessa forma, estamos o tempo todo buscando soluções mais adequadas para conviver durante situações problemas. Então, assim, nas relações a gente vai ter também essas dificuldades, essas questões de comunicação. Então, que exige do ser humano uma reflexão diária, minha, sua, de todo mundo, tá? No qual a moral nos ajuda a resolver essas dificuldades, porque é as regras, é a forma como eu lido com essas dificuldades,
tá? Então, assim, ó, a psicologia, ela pensa, né, que existem ações norteadoras do desenvolvimento moral. Então, assim, ó, com frequência, a mídia nos relata episódios, né, de violência na escola, em lugares públicos, no trânsito. Isso é muito, muito, muito comum acontecer, né? Então, assim, essas violências, né, em diferentes lugares, aonde, né, somos capazes de visualizar cenas marcantes e de sofrimento e de conflito, que levam a sociedade em geral, a academia, dos intelectuais e todas as pessoas que trabalham, que pensam e que estudam sobre isso, pensar e refletir, né, sobre as questões de moralidade na sociedade. Então, é extremamente importante a gente pensar sobre essas questões morais dentro de uma sociedade, né? Então, assim, apesar de ser bem antigo essa preocupação, né, a moralidade do ser humano, né, é um debate muito antigo que contempla pontos de vista e reflexões de diversas áreas do conhecimento. Então, assim, da psicologia, da pedagogia, do direito e muitos outros, né? Então, assim, a importância da gente estudar sobre essas questões, né, buscando compreender que esses fatos acontecem no cotidiano de qualquer sociedade e que a gente precisa dessas regras, precisa das questões éticas, precisa, né, desses valores morais, tá? Então, assim, atualmente a gente tem discutido muito sobre a importância da reflexão sobre a educação em valores, sobre a educação e a moralidade, né, dentro do ambiente escolar. Então, assim, extremamente importante que a escola seja, né, um campo para discussão, para reflexão, né, dessas questões. Então, levando em consideração o aumento, né, dessa violência nos espaços coletivos de aprendizagem. Então, hoje a gente tem muitos casos de bullying na escola. Então, assim, a importância de se conversar sobre isso, de ter uma comunicação, né, clara, objetiva, não violenta dentro da escola. Então, nós visualizamos, quem estuda, né, a importância da educação em valores, né, uma necessidade emergente, né, na busca de uma sociedade mais justa e mais solidária também. Então, agora, caminhando para a conclusão, né, agora nós vamos ver alguns valores morais que seria extremamente necessário a gente trabalhar dentro da escola, tá? Então, assim, a honestidade, a importância de ser verdadeiro, a questão do respeito ao próximo, né? Então, assim, a importância de respeitar o próximo, a importância de ter responsabilidade, de assumir as consequências das nossas ações, a importância da cooperação, né? Então, assim, a importância da lealdade, ser fiel, ser comprometido, a importância da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De compreender a posição do outro, a importância, né, de ter a disciplina, né? De ser autodisciplinado, de ter autocontrole, de poder seguir as regras, né? A importância da perseverança, a importância da confiança, a importância da justiça, né? Assim, todos esses valores, claro que teria muito outros valores, mas a importância desses valores, né, na educação moral. Então, assim, todos esses valores podem ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis, uma sociedade mais justa e mais gratificante. Então, assim, a importância da gente estudar e refletir sobre a educação moral, sobre a educação de valores dentro do ambiente escolar. E era isso que eu queria falar. Muito obrigada!